Então, pessoal, dando continuidade aqui, deixa eu só arrumar aqui o ponteiro. Vamos lá, então. Dando continuidade em relação ao que estava falando do sistema nervoso central até chegar no músculo, a gente vai entender aqui que o sistema nervoso central ele vai enviar um impulso nervoso, né, que é uma frequência de potencial de ação. A gente vai ver ali que ela começa com menos 65 milivolts. E ele vai enviar esse potencial de ação aqui para as fibras musculares. E elas vão responder através do potencial de membrana e através da contração muscular. Então, a gente deu exemplo lá no vídeo anterior que ele passa pelo H medular, passa pelo motoneurônio, tem o motoneurônio 1 aqui, o motoneurônio 2, tem a parte aqui, ó, que vai chegar a parte da inervação no músculo, que é a junção neuromuscular, que a gente já vai ver, é a placa motora, e vai passar para dentro dessa membrana que envolve a fibra muscular, passando então para dentro da fibra muscular, realizando todo o evento da cascata. Isso tudo aqui, ó, acontece da seguinte maneira: as fibras musculares só se contraem sob o controle nervoso, ou seja, precisa ser voluntária, diferentemente das fibras cardíacas e lisas que são involuntárias. Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte: quando ocorre a contração muscular, a gente tem que lembrar que ela ocorre porque gera uma tensão mecânica nas fibras musculares, que é o encurtamento dessas fibras musculares. Tá? Quando ocorre isso, ela tem duas importantes funções: estabilizar as articulações, né, como numa postura, ou variar o ângulo articular através do movimento. Beleza? Aqui nós temos como exemplo, então, uma fibra muscular, aqui uma outra fibra muscular, aqui uma outra fibra muscular, e esse aqui é o nervo, ó, que está vindo, né, com as suas ramificações das terminações axonais, né, que é o terminal sináptico. Ele vem, esse aqui que eu estou seguindo, ele vai cair numa fibra muscular através da placa motora, né? Essa placa motora aqui é onde agora o nervo vai liberar determinadas substâncias para que passem para dentro da fibra muscular para que ocorra a contração muscular. Lembrando agora que esse nervo que ele está vindo, ele vem lá do sistema nervoso central, da medula espinhal. Da medula espinhal ele vem, né, para as extremidades do nosso corpo, e quando eles chegam nos determinados músculos, eles já vêm agora como sistema nervoso periférico. Tá? A única parte que é central do sistema nervoso aqui da inervação é quando ela está na medula. Quando ela sai da medula, ela se torna sistema nervoso periférico. Por que eu estava falando isso aqui? Ó? Esse é o nervo, com as suas ramificações, os terminais sinápticos aqui, ó, cada um desses aqui, certo? Caindo com os motoneurônios nas fibras musculares. Quando ele cai na fibra muscular, pessoal, o nervo aqui, né? Quando ele cai na fibra muscular, ele cai justamente na junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular é também chamada de placa motora. E é nesse lugar aqui ó, que vai acontecer o que? A sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular esquelética. O que é uma sinapse? A sinapse é onde acontece a transmissão de substâncias entre os neurônios, né? Ou entre tecidos ou entre outros neurônios diferentes. Então, essa sinapse aqui, ó, ela nada mais nada menos vai nos mostrar que vai ocorrer essa sinapse neuromuscular na região do sarcolema. Por isso que eu falei para vocês diferenciarem lá na sala, né? A gente falou lá o sarcolema, o sarcoplasma, o retículo sarcoplasmático, o sarcossoma, que são nomes dados, atribuídos às células musculares, diferente das organelas das células normais ali que nós temos, ok?
Então aqui, ó, a sinapse neuromuscular, vai ocorrer essa sinapse no sarcolema. Esse sarcolema é a membrana, né, plasmática. E ocorre então na placa motora, que é essa junção da inervação com o músculo. E é nesse local, pessoal, que vão ser liberados as substâncias para que ocorra a contração muscular. E essas substâncias são os neurotransmissores. Por isso que ele é uma sinapse do tipo química, né? Porque ela está liberando neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas. Nesse momento, os neurotransmissores nas fibras musculares esqueléticas é a acetilcolina, é o do neurotransmissor na fibra muscular que vai iniciar a contração. Mas para que ele passe de uma fibra para outra, de um neurônio, de um nervo para dentro da fibra muscular, ele tem que ter um receptor. E quem recebe isso é o receptor ionotrópico e o receptor nicotínico. São eles que colocam para dentro a acetilcolina da fibra muscular. Beleza? Essa aqui é uma relação de inervação, né? Quando a inervação aqui, ó, quanto mais inervado aqui, ó, ele tem poucas fibras, mas a precisão de movimentos finos, né? Diferente aqui, que a relação é baixa, mas tem muitas fibras que são para potência mecânica ou movimentos mais grossos, tá? Então, aqui na verdade, quanto maior o número de inervação, né, maior vai ser o movimento para precisão, para movimentos finos. E aqui, ó, para a potência mecânica, que é um movimento grosso, a gente tem muitas fibras, mas com pouca inervação. Beleza? Pessoal, citando aqui, ó, os eventos da neurotransmissão, né, que não é ainda os eventos da contração muscular, mas só da neurotransmissão, onde vai passar da acetilcolina para dentro da fibra nervosa, da fibra muscular. Ocorre a chegada do potencial de ação nos terminais, ocorre uma liberação da acetilcolina, aí vem os receptores da acetilcolina, que são os nicotínicos e ionotrópicos, ocorre a abertura dos canais de sódio dos neurotransmissores dependentes, ocorre o potencial pós-sináptico, que é quando passa do neurônio para dentro da membrana da junção neuromuscular, ocorrendo então o potencial de placa, porque ele vai estar na junção neuromuscular, ocorrendo então as aberturas do canal de sódio e potássio através da voltagem dependente fora da placa motora, né? A gente já vai entender isso aqui nos próximos slides. E daí vai gerar a propagação do potencial de ação para o sarcolema, ou seja, para a membrana, para que seja possível que o que está vindo aqui como impulso elétrico passe para dentro da fibra muscular para que ela se contraia. E tudo isso de uma maneira química, né? Lembrando que a contração muscular ela vem de uma situação química para uma situação mecânica, né? Quimicamente falando, porque ela libera os neurotransmissores, e mecanicamente falando, porque ela faz a contração muscular, fazendo ou gerando um movimento. A frequência da resposta das fibras musculares é diretamente proporcional à frequência de estimulação. E a frequência do potencial de ação nas fibras é diretamente proporcional à força de contração muscular. Então, para vocês entenderem o que acontece quando chega esse potencial de ação do nervo para o músculo, né? Então, tem o potencial de ação, né? Esse potencial de ação ele é elétrico,
E quando ele é elétrico, que ele chega no neurônio, ele vai inverter a carga. Então, nós temos a carga negativa e ela passa a ser positiva, tá? E por quê? Porque ela passa a ser positiva, essa carga, porque ela vai ser invertida. E com isso, a parte intracelular, ela sempre vai ficar, então, positiva, que é dentro da célula. Quando o potencial de ação chegar. Quando o potencial de ação não chega, ela está com carga negativa, tá? E a negativa ela vai se tornar extracelular. Vou dar um exemplo aqui passando bem rapidinho, ó. Tá aqui, ó. Ela é negativa intracelular e positiva extracelular. Quando chega o potencial de ação, ela vai inverter aqui, ó. Tá? O sódio está entrando e o potássio está saindo, está despolarizando, está provocando aqui impulso nervoso e está fazendo a inversão da carga elétrica. Isso acontece, pessoal, devido à abertura dos canais de voltagem, né, que são dependentes do sódio. Então, ele vai proporcionar um influxo rápido de sódio para dentro do interior da célula. Quando entra o sódio, a célula se torna negativa, né? Então, o seu gradiente eletroquímico vai ficar negativo ali. E ele vai elevar o potencial dessa membrana de menos 90 mV até mais 20 mV. Isso é o que a gente chama de potencial de ação, que é esse potencial de ação que vai passar, então, da inervação para dentro da célula muscular. E esse sinal é transmitido para que se ocorra, então, a contração muscular. Ok? E o estímulo mínimo de potencial de ação ali, que desencadeia uma contração muscular, é de menos 65 mV. Então, aqui nós temos a célula, né, como ela estava negativa dentro e positiva fora. Depois ela se tornou positiva dentro e negativa fora. E depois ela voltou à sua normalidade, fazendo o que? O potássio saindo e o sódio... o potássio entrando e o sódio saindo, tá? Pessoal, nessa parte aqui é importante porque a gente tem a despolarização, a repolarização e a polarização da célula, ok? Então, lembrando que a gente tem os músculos, né? Esses músculos esqueléticos aí, ó, eles são compostos pelas fibras musculares que a gente falou. E essas fibras são organizadas em feixes, e esses feixes são chamados de fascículos. E os fascículos, eles são nada mais, nada menos do que aquele nominho bonito que a gente falou lá das bainhas do tecido conectivo. Quando ele divide em fascículo, é a parte do perimísio, tá? E daí cada perimísio é envolto pelo endomísio, né? A fibra muscular é envolta por ele. E tem os miofilamentos, que são as miofibrilas, que elas são agrupadas juntas para formar uma fibra muscular. Só que cada fibra possui uma cobertura ou uma membrana, que é o sarcolema, a membrana plasmática da célula muscular. E ela é composta como se fosse de uma gelatina, da mesma maneira que é o citoplasma, só que nessa situação, como é uma célula muscular, ela é chamada de sarcoplasma. E aí, pessoal, a parte importante para a gente fechar essa segunda parte aqui, ó, é que nós temos centenas de miofibrilas que são contráteis, né? Dentre elas ali, ó, né, a gente tem as mitocôndrias, que são estruturas importantes para que isso ocorra, e o retículo sarcoplasmático, né, que estão inclusas no sarcoplasma. Então, são organelas ali inclusas no sarcoplasma para que ocorra a contração muscular. Então, olha, a miofibrila contrátil ela é composta de unidades. E cada unidade é denominada um sarcômero. E o que é um sarcômero? O sarcômero é a menor unidade contrátil que nós temos. Só que um sarcômero, a gente tem que lembrar
que aqui, ó, cada miofibrila contém muitos miofilamentos. E os sarcômeros aqui, pessoal, ele tem duas proteínas, duas moléculas de proteínas importantes que a gente vai ver lá no final quando ocorrer a contração muscular. São os miofilamentos, tá? Finos de duas moléculas de proteína. Essas proteínas são a actina, que são os filamentos finos, e a miosina, que são os filamentos grossos. Ok? Então, só para a gente repensar esse slide aqui, a gente tem as miofibrilas, que são contráteis, né? Elas estão ali junto com a parte importante de estruturas como a mitocôndria, o retículo sarcoplasmático, que estão no sarcoplasma, e a gente tem na miofibrila uma unidade que ela é contrátil. Essa unidade que é o contrátil é o sarcômero, e dentro do sarcômero nós temos duas proteínas, e essas proteínas são os filamentos finos, que são a actina, e os filamentos grossos, que são a miosina. Ok?